Mari, tudo bom? Oiê, tudo bem? Boa noite, seja Boa bem-vinda à nossa noite. live de valor. Estava aqui Obrigada. explicando para o pessoal que hoje a gente vai conversar um pouco sobre bem-estar físico no home office, né, do trabalho em casa. E Isso. que você ia mostrar para a gente aqui alguns exercíciozinhos assim para poder a gente ficar mais tranquilo, fazer uns alongamentozinhos, né? Bom, eu queria que você se apresentasse. Seja bem-vinda à live de valor e a bola está contigo. Fala aí um pouquinho de você. Obrigada pelo convite. Eu sou fisioterapeuta, me formei na USP de Ribeirão Preto. Depois me mudei para Salvador, hoje eu trabalho no Grupo AF, principalmente na área de ortopedia e avaliação biomecânica. Legal, legal. Então, Mari, a gente está falando muito no tema. Ultimamente a gente vem falando muito sobre a questão de ficar em casa, a questão de que o corpo da gente não foi feito para a gente ficar parado, né? O corpo foi feito para a gente se movimentar. E estamos todos dentro de casa. O pessoal brinca, solta alguns memes na televisão nas redes aí, dizendo: estou em casa, eu era assim, quando eu saí eu estou desse tamanho, gordinho e tal. Né? Então, agora, por outro lado, também a gente pode se contundir, o corpo pode perder massa muscular e a gente fica fraco. O que é que pode acontecer? Como é que você vê esse momento da gente? Fala pra gente aí, com o seu olhar da área de saúde. Então, eu estou vendo algumas situações nesse momento. Tem aquelas pessoas que estão mesmo mais sedentárias, né, que Sim, passam mais tempo no sofá, assistindo TV, lendo, né, que diminuíram muito o nível de atividade física. E, por outro lado, tem aquelas pessoas que estão tentando aproveitar esse momento para fazer atividade física. E muitas vezes orientadas e outras vezes não. Então, a gente tem dois problemas. As lesões que podem aparecer por inatividade, por ficar muito tempo parado, inclusive a sim. obesidade, que também está relacionada, e também lesões de quem não está acostumado a fazer atividade, não está muito bem orientado e vai tentar, nesse momento, fazer alguma coisa. Isso. Você falou uma coisa que é importante, a lesão por inatividade. Às vezes a gente acha que a gente parado, a gente não vai se contundir, não é verdade? Mas o corpo Pois fala o é. contrário. A gente parado, o músculo ele vai definhando e a gente vai perdendo força e às vezes força até que é capaz de fazer com que a gente se levante de um sofá, sente no chão e se levante do chão, né? E nesse momento É. a gente precisa de atividade, né? Pois não. Quando as pessoas mais jovens, mais ativas, é claro que elas vão conseguir manter um nível de musculatura, né? A gente não vai perder tanto. A gente se preocupa muito nesse momento com os idosos, que eles perdem massa muscular muito rápido, e podem sim começar a ter essas dificuldades para atividades básicas do dia a dia. As Sim. pessoas mais jovens, a gente pode ver no momento que terminar a quarentena, que elas tentarem voltar para as atividades, também pode ter algumas lesões, porque perderam esse condicionamento físico. Então, muitas coisas devem ser feitas para manter o nível de atividade, outras só para controlar, né, esse sedentarismo excessivo. Certo. Ô Mari, a gente vem discutindo muito essa questão de estar em casa, né? E um outro tema nos chama muita atenção, é a questão da ergonomia. Muitas pessoas estão sentadas, aí fica trabalhando sentado com o computador no colo, aí vai para o sofá, deita, fica trabalhando assim. Eu vi uma live aí de um grupo de reunião de amigos, de empresários que a gente fez, e tinha um deitado assim, assistindo com a tela, e você viu o travesseirão lá atrás da cabeça. Então vamos falar um pouquinho o que é que isso pode ocasionar, né? De lesão ou não lesão, ou a questão de ergonomia, né? Pois é, a gente sabe que algumas posições mantidas por muito tempo podem gerar dor. Então, você ficar sentada numa cadeira desconfortável por um longo período, ou ficar no computador na cama, né, sem um apoio ideal, pode gerar dor nas costas. Uma pessoa que já tenha uma hérnia de disco, alguma tendência, né, a ter algum problema na lombar ou na cervical, isso pode ser exacerbado. O que a gente sabe é que a gente não vai conseguir manter aquela mesma postura durante um período muito longo. Então, muitas Sim, vezes é até aconselhável você mudar de posição. Quando a gente está no escritório, a gente faz isso de uma forma mais natural.
Então, a gente está aqui trabalhando, levanta, vai fazer alguma coisa, vai tomar um cafezinho e volta, você está se movimentando. E em casa, às vezes, tem a tendência a ficar mais parado, né? Arrumou ali um cantinho, uma mesinha, né, para fazer ali o seu home office e fica ali muito tempo. Isso pode gerar, além das dores, né, lombares, como eu falei, pode gerar também algumas tendinites. A gente sabe que, às vezes, a posição ali do computador, do teclado, não é a mesma de quando você está numa mesa adequada, com a altura certa, né? O computador, ele é um pouco melhor de ergonomia do que o laptop. O laptop, ele atrapalha um pouco mais nesse sentido. Então, tem algumas adaptações que podem ser feitas em casa. Então, quem trabalha muito no computador pode usar o laptop como a tela e adaptar um teclado para ficar na posição melhor. Tentar até elevar a altura da tela, colocando em cima de um livro, para ficar mais na altura dos olhos, que você não fique nem olhando muito para baixo, nem para o lado. Outra coisa que a gente orienta é em relação à cadeira. A cadeira É, ela tem que ser confortável, mas em casa nem sempre isso é possível, né? Às vezes a gente não tem em inclusive, casa aquela cadeira de escritório, né? inclusive as lives também, né? O pessoal tem feito muito live e eu vejo o pessoal olhando aqui para baixo, né? Então tem que ter uma estrutura que dê condições do telefone ficar aqui, né, na frente É, dele, para que ele possa não ficar tensionando a cervical. Tudo isso também a gente tem que levar em consideração, não é verdade? pois é, o tripé ajuda muito nesse sentido. Às vezes as pessoas não têm em casa, mas pode adaptar, né? Colocar algum apoio, algum Sim. suporte. Semana passada eu fiquei numa live mais ou menos 2 horas e meia discutindo alguns casos clínicos. Chegou no final, eu já estava com dor nas costas, dor na perna de ficar sentada. Então, realmente é complicado. Isso. Agora, Mari, esse momento, por exemplo, para vocês fisioterapeutas, eu tive aqui a semana passada, conversando com um médico e ele falando sobre a questão da telemedicina, né, que foi aprovada e que ele está atendendo, falou de um sistema que ele muito legal, que é um sistema que ele tem e que a gente pode encontrar os médicos e tal. E fisioterapeuta, como é que ficou essa história para vocês fisioterapeutas? Porque vocês são muito práticos, né? Vocês têm que pegar nas pessoas e tal. Como é que é essa situação para vocês? Me conta aí. Então, a gente também está se adaptando e essa adaptação ela passa tanto pelo profissional quanto pelo paciente. Uma coisa Sim. que eu falo que é muito importante é que o teleatendimento ele não vai substituir o atendimento presencial. Mas nesse momento em que as pessoas não estão se deslocando, é uma ótima forma da gente não deixar o paciente desassistido, né? Então, o paciente teve uma dor lombar em casa, né? Travou a coluna, que é muito comum, ficou muito tempo deitado lá. Eu. É, então, muitas vezes ele poderia, numa situação normal, ir até a clínica, a gente faria uma sessão, ou então ele iria até o médico, ou até o pronto-socorro, né, num caso mais grave, e ninguém está querendo ir no hospital por uma dor lombar, né? Com Isso certeza não. é o certo a se fazer. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é orientar o paciente. E para isso, o teleatendimento é muito legal. Então, um paciente com uma dor lombar, ele pode entrar em contato com a gente tem esses sistemas, né, para conversar com o paciente. A gente vai fazer uma avaliação básica com os sintomas, com o nível de atividade, tentar colher um pouco da história desse paciente. E, por exemplo, a gente pode orientar uma postura, deitado de barriga para baixo, por 10 minutos, pode aliviar a pressão na lombar e tirar uma pessoa de uma crise. Então, são algumas dicas que são muito importantes. É claro que os pacientes mais velhos têm mais dificuldade, principalmente com a tecnologia, né? Eles não Uhum. sabem muito como acessar. Então, muitas vezes a gente entra em contato com um filho, ou um neto, alguém que tem mais facilidade e pode ajudar. Pacientes, por exemplo, pós-operatórios, que não podem ficar sem fazer atividade física, né? Porque senão podem ter complicações relacionadas à cirurgia. A gente precisa orientar esses pacientes. E é como se a gente fosse levando de uma maneira melhor para o paciente até poder voltar tudo ao normal, né? Eu acho que isso é importante.
Eu acho que isso, inclusive, esvazia a questão de sobrecarga dos hospitais, né? E das clínicas É, médicas também. Às vezes isso. eu, por exemplo, eu estou aqui entrando em crise, tá? A coluna já deu sinalzinho aqui, já tomei o meu remedinho ali, que é medicado, mas não vou lá no hospital, nem vou em lugar nenhum. Já estou fazendo meus deitando de bruço, né? Ficando na ponta do cotovelo, né? Como vocês me ensinaram. Mas, assim, a gente precisa tomar, se adaptar a esse momento. Né? Então, assim, o Ale aqui trouxe para a gente o seguinte: o problema que a pandemia tornou obrigatório a gente trabalhar em home office, e nem todos se prepararam. É o que você falou no início, não é só uma mudança para os fisioterapeutas, mas também para nós pacientes. Né? A gente está todo mundo se adaptando. Tem uma outra pergunta aqui que é legal, deixa eu ver aqui rapidinho, que foi de Camila? Foi de Camila. Ela pergunta se tem algum exercício assim, fácil que a gente possa fazer em casa que ajude a questão postural, alguma coisa assim. Tem. Tem duas coisas que são bem práticas para a gente fazer em casa, que eu acho que vale a pena destacar, e o pessoal, mesmo que não está muito preparado, pode fazer imediatamente. A primeira, eu trouxe aqui para mostrar, é um Ah, rolinho. legal. Esse rolinho ele é próprio para a gente manter uma melhor postura quando a gente está sentado. É lógico que esse a gente já comprou pronto, né? Tem um elastiquinho que você coloca na cadeira, mas quem não tem isso pode pegar em casa uma toalha enrolar, prender com algum elástico, e aí você vai posicionar o rolinho na parte de trás aqui da cadeira, na altura das costas, e ele vai te ajudar a manter uma postura um pouco melhor. Então, basicamente, eu vou virar aqui para conseguir ver melhor. Se você está sentado o dia inteiro aqui no computador, vai chegar um momento que a gente vai perder essa postura correta. Ninguém consegue ficar, né, retinho o tempo todo. Então a gente vai ficar nessa posição. E essa posição é muito ruim para a coluna, para a parte do pescoço, pode gerar até dores de cabeça, né? Legal. Então, o rolinho ele pode ajudar. Você coloca aqui, aí você vai estar mais confortável e vai conseguir manter essa postura correta por mais tempo. Né? Então, a primeira dica que eu daria é essa. Pode pegar uma almofadinha que tiver em casa, que é muito mais fácil você manter a postura encostando em alguma coisa, né? Do que simplesmente tentar ficar aqui retinho o tempo todo. Principalmente essas Aproveitando cadeiras. aproveitando essa postura sua, o correto seria realmente a gente sentar reto assim ou a gente deixar a cadeira dividir o peso um pouco com as costas, assim inclinada, um pouco para trás? Então, As costas toda casada na cadeira. isso vai depender muito da cadeira. Porque, por exemplo, essa cadeira aqui que o encosto vai bem para trás, se eu tentar me encostar toda, eu vou ficar muito caída, né? Eu Fica vou de ficar cuia assim, é uma flexão verdade. muito grande, então é ruim. Então, nesse caso, eu posso apoiar aqui e só apoiar na parte da almofada. Eu nem estou encostando aqui na parte de cima, tá Sim, vendo? sim, sim. Quando você tem uma cadeira que é um pouco mais retinha, você tentar se encostar é legal. A parte aqui do quadril é uma boa referência. O seu quadril bem lá para trás, bem apoiado e não caído para frente da cadeira. Né? E um outro exercício que é muito legal, que tira toda a tensão dessa região do ombro, eu vou mostrar aqui rapidinho, mas eu postei agora mesmo no meu Instagram. Quem quiser depois olhar com mais calma lá, eu postei 3 exercícios que dão para dar uma dica mais prática. Então a gente coloca aqui a mão atrás do pescoço e leva o corpo bem para trás, como se a gente invertesse essa postura que a gente fica por muito tempo, né? Sim. Muito em flexão, a gente inverte e faz uma mobilização. Você pode fazer repetidamente, umas 10 vezes, vai lá atrás e volta. Não precisa nem jogar a cabeça, só as costas mesmo, Isso alivia a tensão na fazendo esse cervical, né? movimento. Alivia tanto na região da torácica quanto na região da cervical. O pessoal comentou aqui que o meu Insta tá fechado, mas eu vou liberar, que eu esqueci disso, mas pode deixar que eu libero. Tá. O legal também, o pessoal, a gente está falando de trabalho em casa, e você começou a mostrar alguns exercícios aí. A Cecília perguntou aqui o seguinte: se a gente está trabalhando sentado, de quanto em quanto tempo seria legal a gente levantar e se esticar, fazer alguma coisa para não Legal. sobrecarregar? Isso é importante.
pelo menos a cada 40 minutos você levantar, dar uma alongada, né? Esticar as mãos para cima, fazer esse exercício aqui da cadeira que eu mostrei, eu acho Sim. que é importante. Nessas pausas, você já levanta, aproveita, toma uma água, né? Às vezes a gente fica tão focado ali no trabalho que a gente esquece. Então eu falo para o paciente colocar um despertador para lembrar de dar uma alongada, né? Aham. E uma coisa que me ajuda bastante é fazer esses alongamentos antes de começar. Então, Ah, antes de eu sentar ali para ficar no computador, eu já faço, né, os exercícios de mobilidade e depois eu vou ao longo do dia fazendo essas pausas. Vai depender, claro, da rotina de cada um, mas se você conseguir a cada 1 hora, pelo menos, se movimentar um pouco, movimentar as mãos. Tem um outro exercício de mobilidade para o punho, que eu também postei, que é bem legal, que ajuda a aliviar a tensão, né? A gente tem muita LER relacionada a é. mouse, a teclado, então são algumas dicas assim importantes. Aqui tem a Sumara está perguntando quais os tipos de posições devemos estar atentos por serem tendenciosas ao mal-estar. Deve ser posição em relação ao trabalho, a gente trabalhando. Eu Então, é acho que isso que é você já falou, né, nessa questão. essas posições de muita flexão que a gente fala, muita curvatura, pescoço muito para frente, para a gente tentar ao máximo, né, abrir os ombros, trazer o queixo mais perto do tronco, são posições que aliviam a tensão na musculatura. Meu, meu, meu amigo Gadel, o pessoal até brinca comigo dizendo que eu sou irmão dele, que a gente se parece muito. Ele está perguntando qual é o seu Instagram. Desculpa eu te interromper. Diga seu Imagina, Instagram aí para o pessoal ir lá para verificar o vídeo, seu vídeo, e depois continue. o meu é Mariana B. Machado, e tem algumas dicas também no Instagram da clínica, que é Grupo AF. Já tem Sim. algumas coisas que a gente foi postando, assim, se voltar algumas postagens, algumas dicas também bem legais. Gadé, apareça aí, viu, irmão? Entre em contato aí, viu? Bom te ver aqui. Eric Pode, tá dizendo boas dicas. Eric, você tá levando vantagem comigo, tá? Porque minha coluna começou hoje. Então aproveita as dicas de Mari aí, para ver se a sua não trava aí também, viu? isso é importante. Às vezes a gente faz as coisas só quando já está ruim, só quando a gente já está em crise. E muitos desses exercícios, eles podem prevenir uma crise de dor, né? Então, o ideal é que mesmo que você esteja se sentindo bem, você tente fazer essas pausas, os alongamentos, os exercícios de Esse é mobilidade, o problema, Mari. para não deixar chegar num ponto que você precise de um profissional. Eu só me lembro de fazer os exercícios quando eu estou começando a entrar em crise. Esse é o meu problema. A maioria é A assim. Eric tá mandando um abraço aí para você, dizendo saudade dos seus encontros. E Julie tá mandando um beijão, a esposa dele. Obrigada. Muito legal. E se alguém tiver É, outras dúvidas também depois, pode mandar Cecília está mensagem lá no perguntando aqui, Instagram. muita gente está com ansiedade. Quais as dicas da fisioterapia para isso? Essa questão da ansiedade preocupa um pouco, né? Porque tem dia que hoje o pessoal recluso, tem dia que você está bem, tem dia que você não está com a cabeça muito legal, né? E tem dia que você É, está ansioso demais. eu acho que a atividade física é uma forma da gente lidar com essa ansiedade, né? Eu mesma estou aqui em casa praticamente sozinha a semana toda, mas todos os dias, uma vez por dia, eu ligo para os meus pais, né, através de chamada de vídeo e faço exercício com eles. Então eu consigo juntar as duas coisas, né? Colocar eles para se movimentar também e manter o contato com a família, que eu acho que isso ajuda muito, e já dar algumas dicas para eles também ficarem bem nesse período. Eu acho que o pessoal mais novo pode fazer isso com o pessoal mais velho, né? Ligar para os pais, para os avós, perguntar se está fazendo alguma atividade física, orientar algumas coisas básicas. É importante isso. O Ale está até perguntando. Esses sprays para dor funcionam, não funcionam? Pode ser usado com frequência, não pode ser usado? Interessante isso aí. É, é, esses sprays eles vão agir muito superficialmente. Então, eles podem ser usados, mas eu acredito muito mais nos exercícios, né? A Uhum. mobilidade, as técnicas que a gente citou aqui, eles são muito mais eficientes.
É lógico que num caso extremo você pode usar o spray, não tem problema nenhum. Mas eu acho que não é isso que vai resolver. Isso é só 1% da solução. Tá, a gente estava falando aqui sobre a telemedicina, né, e a teleatendimento, e como é que fica a questão do conselho de vocês de fisioterapia? Porque são dois conselhos diferentes, medicina, que teve aqui a semana Isso. passada, disse que já está. O conselho de vocês, eu sei que eles agora liberaram para que vocês pudessem fazer em virtude da pandemia, mas isso é algo que vem para ficar, Mari? O que é que você acha? Eu acho que isso ainda vai ser muito discutido, mas eu acredito que venha para ficar. Provavelmente eles vão ter que normatizar isso de alguma forma, né, para não ser feito de qualquer jeito, sem. Nem por qualquer um. Exatamente, porque a gente sabe que quando se libera pode acontecer muito problema, né? Mas eu acredito que vem para ficar e a gente vai se adaptando justamente ao que eu falei, de qual é o momento certo de utilizar, qual o perfil de paciente que vale a pena. Então, nesse sentido, eu acho que vai continuar assim. Tá? Com relação, Mari, à questão de. A gente já deu aí algumas dicas para ergonomia, mas eu falo aqui um tempo de o que foi que a gente precisou se adaptar com relação a essa questão de atendimento. Né? Eu sei que no teleatendimento você vai fazer a avaliação, a anamnese básica, né? E mesmo porque a fisioterapia hoje ela é muito mais prática, né? É muito mais de exercício, como você falou, do que aquela fisioterapia que a gente conhecia um tempo atrás, que o pessoal botava gelo, botava tens, botava, né, algumas parafina. Já cansei de mergulhar em turbilhão, né, ficar dentro Meu de Deus. bolsa de turbilhão com a perna dentro do gelo. Gadeia, você também é das antigas e você também ficava assim, que eu sei que você é corredor, tá? Então, o que é que acontece? Hoje, com essa adaptação toda, a telemedicina, a teleatendimento, desculpe, a teleatendimento não vai permitir que você faça isso, mas você pode orientar a questão da execução dos exercícios? A gente pode. Um exemplo aqui, eu atendi uma paciente ontem por videochamada. Então, essa paciente fez uma cirurgia já faz 3 meses, então ela já está numa parte mais avançada da reabilitação, mas ela ainda sente dor e está com algumas dificuldades no dia a dia. Então, como foi esse atendimento? Eu fiz essa anamnese, ela me contou um pouco quais os movimentos em que ela sentia dor, qual o tipo de atividade que ela estava fazendo em casa. A gente vai tentando buscar informações. Aí ela mostrou para mim os movimentos que ela estava com dificuldade, então eu consegui observar que ela ainda estava com um pouco de dificuldade para esticar o joelho, algumas coisas importantes. E aí, como foi? Eu demonstrei para ela, através do vídeo, alguns exercícios, né? E o que a gente conversou foi o seguinte: olha, você vai fazer esses exercícios em casa. Então, exercícios de mobilidade, de ativação da musculatura da coxa, que a gente trabalhou. Demonstrei a forma correta dela fazer um agachamento, algumas coisas básicas que ela poderia fazer em casa. Então, depois que terminou esse atendimento, eu mandei uma cartilha que era como se fosse Legal. explicando os exercícios, a frequência que ela deveria fazer, como as correções que ela precisaria fazer. Que era uma paciente jovem já, que era atleta, então ela tem uma boa consciência para fazer esses exercícios sozinha. Então ela vai Legal. ficar durante a semana. Se for um paciente que não tem tanta facilidade, aí ele vai fazer as consultas online também. Enquanto ele faz os exercícios, eu vou ficar assistindo e orientando. Assim, não sei se chamaria de modalidade, mas quais as modalidades podem ser feitas com o teleatendimento? Por exemplo, Pilates. A gente pode continuar tendo, porque a gente vê aí a atividade de professores de educação física, né, ensinando e tal, fazendo aula junto com a turma. Mas o Pilates tem condições de ser feito pelo teleatendimento também? Eu acho que sim. Se você pensar no Pilates, que não depende de aparelhos, né? Porque são modalidades um pouco diferentes, o solo e o que utiliza os aparelhos. Se você pensar no solo, você pode ter um profissional te orientando enquanto você faz. E aí vale aquilo que eu falei. Se é uma pessoa mais velha, que tem dificuldade em fazer o exercício da forma correta, é um pouquinho mais complicado.
E isso a gente tem que saber identificar, né? A gente não pode simplesmente... Porque os vídeos da educação física, se você for pensar, eles são para pacientes saudáveis, né? Pacientes que conseguem Inclusive, são fazer esse... motivacionais, né? São, São motivacionais. A e galera são brinca. ótimos, é legal, tá? Mas se é um Ninguém fica paciente que... feliz. Ah, eu vou corrigir aqui. Ah, que legal. Aqui tô Não, sentindo dor, né? Mas quando tá pois fazendo é. exercício, sim, né? Mas se é um paciente, por exemplo, que tem uma artrose de joelho avançada, que tem um problema sério na coluna, a gente tem que ter mais atenção. Dá para fazer? Dá, mas tem que saber o perfil de paciente que se encaixa melhor. O Eric está perguntando aqui se existe normatização na área de fisioterapia para teleconsultas. A gente É, falou aqui agora, é uma né? coisa nova que ainda, por enquanto, está liberado como em caráter emergencial, mas E, ainda precisa ser mais bem normatizado. e com relação à questão, a gente está falando aqui de movimentos, estudo de movimentos e tal, a gente está falando aqui de trabalho em casa, a gente falou da condição que a gente tem e que a gente perde quando a gente fica parado sem fazer atividade física, né? Da questão das lesões por inatividade, né? E por atividade. Agora, a minha pergunta com relação a essa questão dos movimentos, essa questão. Eu sei que eu vi no seu Instagram você falando sobre alguma coisa de biomecânica. A Cecília até perguntou aí qual é a importância, né? Não, se É, você pode explicar essa questão do biomecânica. Gadea, fica atenta a isso aí, você que é corredor, tá? Você pode procurar a Mari, tá? E ela vai te dar toda a dica aí, é uma questão muito importante para você. Hoje em dia, a gente trouxe para dentro do nosso dia a dia as análises biomecânicas. A gente tem aqui em Salvador a Biocinética, que é a clínica especializada nisso. E como funciona? A gente vai avaliar o movimento do paciente, por exemplo, um corredor ou uma pessoa que faz um esporte de salto. E quando a gente avalia isso, a gente consegue identificar quais sobrecargas acontecem durante aquele movimento, quais músculos aquela pessoa precisa trabalhar mais ou menos. Então, a gente consegue ter uma avaliação muito melhor do paciente e, através disso, orientar melhor os exercícios que ele precisa fazer. Então, não existe mais aquele fortalecer tudo, alongar tudo, para ver o que funciona. Hoje em dia é muito mais específico e, dessa forma, os tratamentos são mais rápidos, o paciente vê um resultado muito melhor. E você trabalha Isso, diretamente com isso, né, Mari? eu trabalho com isso. E, assim, isso é o que a gente não consegue fazer por teleatendimento. Não existe. Aham. Tem alguns profissionais que pedem para o paciente fazer um movimento, por exemplo, o agachamento, para ver o movimento do joelho, mas a olho nu a gente consegue poucas informações. O que a gente usa Uhum. hoje em dia são câmeras super tecnológicas, com tecnologia 3D, para reconstruir esse movimento num software. Então, à distância, eu diria que Que é muito legal. Opa, voltou. Sim. Eu estava travou. comentando enquanto você estava parado aqui, você estava falando sobre a biocinética, né? Isso. Continue. Então, como eu falei, essa é a parte do exercício focado, do tratamento focado na avaliação biocinética, é o que a gente vai conseguir fazer, voltar a fazer quando terminar a quarentena, porque a gente não consegue fazer isso à distância. E como é que é feito Mas, essa avaliação, Mari? Você então, falou aí que é transformado o movimento da pessoa por câmeras 3D, parece que tem sensores no corpo. Como é que é isso? isso é um laboratório de movimento mesmo, em que o paciente vai, a gente faz tanto testes de amplitude de movimento, testes de força muscular, e depois a gente coloca esses marcadores no corpo e faz diversos movimentos, salto, corrida, o que for relacionado àquele esporte que ele pratica ou aquela dificuldade que ele está tendo no dia a dia. Então, depois disso, com esses sensores, a gente vai colher essas informações e a gente vai ter os gráficos de todos os movimentos.
quanto que ele fez de flexão de joelho, extensão de joelho, rotação de quadril, coisas que a gente não consegue ver só a olho nu. E com essa avaliação, justamente traz informações sobre o movimento que a gente vai usar na hora do tratamento. Então, é muito diferente o tratamento de uma pessoa que tem uma dor no joelho e o joelho dela dobra mais do que deveria, ou uma dor no joelho em que o joelho dobra menos do que deveria. Então, a gente trata de uma forma diferente. E por isso que a avaliação é tão importante. Ah, legal. E existem vários lugares aqui em Salvador, aqui na Bahia, no Brasil, que já fazem esse tipo de exame? Como é que é? Ou é só... Não, é um exame novo, né, relativamente novo. A biocinética existe hoje em Salvador, no Rio de Janeiro e em Florianópolis. São nesses três lugares. Já existem outras clínicas, né, começando a trabalhar com exames biomecânicos mais simples, mas eu posso dizer que no nível do que a gente faz aqui hoje, é um dos poucos lugares do Brasil. O Paulo deve ter chegado um pouquinho depois, Paulo. Ele pergunta aqui, quais são os exercícios de alongamento que são indicados para tirar sobrecarga por estar mais tempo sentado? Ela falou, até mostrou, sentou, fez uns exercíciozinhos assim legal, mas tem mais alguma coisa que você queira complementar com relação a essa pergunta do Paulo aí? Eu acho que o que a gente falou, né, de fazer pausas, não ficar sentado por um tempo prolongado, os exercícios que a gente demonstrou. Tem um outro que eu Sim. coloquei lá no meu Instagram, que é deitar de barriga para baixo, apoiar as Ah, mãos, pode ser no chão ou na cama, se não for um colchão tão mole, e fazer a extensão do tronco, só empurrando com a mão. Então você vai tirar aquela posição sentado que você fica o dia inteiro em flexão, aí você vai deitar de barriga para baixo e fazer o contrário, vai fazer a extensão sim. de toda a sua coluna. Então esse é um movimento que tira bastante, alivia a pressão, é super simples e pode ser feito 3, 4 vezes ao dia. Você vai lá, faz uma série de 10, você não vai demorar nem um minuto para fazer, super tranquilo. Legal. O Ale está perguntando aqui, ó, existe algum exercício, algum tipo de exercício para dedão da mão com o uso contínuo dos smartphones o dia todo? Ele diz que É. nota que forçamos este dedão e chegam até a doer. Ale, É, ele trabalha com publicidade, viu? É por isso que ele fica o tempo todo o com o dia dedinho inteiro. aqui, ó. Imagine. Olha, uma coisa que eu faço, que eu também tenho às vezes essa dor, é uma pressão nessa região aqui, nessa parte gordinha aqui da mão. Então, aqui tem um músculo que sofre bastante pela posição que a gente fica no smartphone. Então, a gente faz como se fosse uma massagem, pressiona bem essa região, segura um pouquinho, pode fazer movimentos circulares, mobilizar também essa região. Então, aqui esse de apertar para mim é o melhor. Aperta, você vai Aperta sentir uma aqui, né? dorzinha. Aí É, você pode fazer do outro lado. E não aperta com o dedão, senão vai ficar doendo o outro dedo. Vai aqui, ó, com o indicador, e pressiona aperta aqui. e aperta. Você vai Ah, sentir um. Vai procurando. Você, se ele aí, apertar, ele Ale. vai achar um pontinho mais dolorido. Aí, achou um pontinho dolorido? Segura um pouquinho, vai relaxar essa região, vai sentir que vai aliviando, aí você solta. Essa é Ah, uma legal. dica É, fácil. a Sumara está perguntando aqui, a live vai estar salva para a gente rever, né? Sim, Sumara. A gente, toda vez que a gente termina uma live nossas lives acontecem segunda, quarta e sexta, às 20 horas, tá? A gente deixa ela disponível tanto no Instagram como lá no nosso canal. Então, a galera que está aí, ó, Gadea, dá uma chegada lá no canal da Valor Consultoria, tá? No YouTube. E dá um like lá para a gente e se inscreve lá para a gente, beleza? Chegou uma outra pergunta aqui. Lucena, deixa eu ver, Lucena. Aqui, gostaria de saber qual a posição ideal para dormir. Acordo com a sensação de que não descansei. Essa é uma pergunta que muita gente faz, mas é difícil a gente determinar uma posição ideal para todo mundo. Por quê? Isso. Tem que ser uma posição de conforto. E quando a gente tenta mudar isso, às vezes a pessoa não consegue dormir, né? Então, se eu falo para uma pessoa que dorme de um determinado jeito, que ela deve mudar isso, tá? A pessoa chega e fala, não estou dormindo, e aí é pior, né? É pior. Então, é pior. Então, a gente não costuma mexer muito.
O que os estudos mostram é que deitar de lado, às vezes um travesseirinho no meio da perna, é uma posição de conforto. Mas isso é muito dependente de pessoa para pessoa. Uma coisa que eu oriento, às vezes, essa sensação de que não descansou, pode ter mais relação com o dia a dia, né? Você passa o dia forçando o seu corpo em diversas posições que não são muito legais, e aí, quando dorme, parece que vem tudo de uma vez, né? Quando a gente deita e relaxa, nosso corpo sente e acorda com essa sensação. Mas eu acredito que tem mais a ver com o que a gente fez durante o dia. Então, tentar mudar alguma coisa no dia a dia, ou inserir uma atividade física, ou esses exercícios de alongamento, de mobilidade, para na hora que você for dormir, o seu corpo realmente não está tão sobrecarregado e conseguir descansar melhor. Legal. Pessoal, a gente está aqui conversando com Mariana Machado, fisioterapeuta, tá certo? Que está trazendo algumas dicas para a gente com relação a trabalho em casa, a lesões, a tratamentos de lesões. A gente falou um pouco sobre teleatendimento que os fisioterapeutas estão fazendo hoje, tá? Então, eu queria agradecer a vocês, eu queria que vocês curtissem um pouco lá o canal da gente no YouTube. Mari, estamos chegando aqui no nosso final, deixa eu ver, este final aqui do nosso tempo. O pessoal, não vamos deixar o pessoal sentado muito tempo, para não dar problema na coluna deles, nem na minha, para não travar também enquanto eu estou falando com você aqui. Todo Mas eu mundo que queria que ficou aí você, 40 primeiro, minutos já primeiro queria lhe agradecer. Imagina, Eu queria lhe obrigada a você, foi um agradecer pelo prazer, passou convite. Eu super acho rápido. esse papo muito legal. Eu acho que a gente deve fazer ele mais vezes, inclusive, tá? Você trazer novidades para a gente aí. Mas eu queria que você deixasse suas considerações finais. Faça suas considerações sobre esse momento, sobre tudo que você deseja aí agora. Divulgue seu Insta para o pessoal seguir. Ela está deixando alguns vídeos, tá, gente, lá no Instagram dela, para que vocês possam ir lá dar uma olhada. E quem chegou agora pelo final, pode pegar essa live na íntegra para ver as dicas que ela deu, tá, para assistir lá no nosso canal no YouTube. É com você, Mari. Eu acho que uma coisa que a gente deve parar para pensar nesse momento é em como a gente pode aproveitar, né, que a gente está ficando mais em casa, para tentar corrigir alguns vícios que a gente tinha na nossa rotina. Então, agora a gente tem tempo para fazer os exercícios que a gente falava que não tinha. Então, tente incluir alguma atividade física no seu dia a dia, procurando sempre pelo menos um profissional para te dar uma dica, né, sem fazer nada muito absurdo. Comece devagar, procurando o que te dá prazer. Muito legal. A gente conseguir manter, né, essa sanidade mental vem muito do que a gente faz com o nosso corpo. Então vamos aproveitar isso. O meu Instagram está aqui, Mariana B. Machado. Quem quiser tirar mais alguma dúvida, alguma dica, pode entrar lá. E fico à disposição, agradeço o convite. A gente pode conversar aqui sobre um monte de coisa. Só falar que estou à disposição. Tá bom. Ó, manda um abraço aí pro Gabriel. Ele tá dizendo, doutora Mariana é a melhor, excelente profissional. Com certeza, viu? Obrigada, Gabriel. Com certeza, excelente profissional. Mari, Muita gente muito aqui obrigado, legal, tá? até o pessoal que fez faculdade comigo lá em Ribeirão, que entrou para dar um oi, Karina, Newton, Paola, Gabriel, vários amigos, Jade, um beijo para todo mundo, obrigada. E é isso, vamos seguindo em frente. Todos em casa, por favor, quem puder. Você que entrou agora, que diz pena que só entrei agora no finalzinho, vai lá no canal da gente no YouTube, Valor Consultoria, e você vai ver a live na íntegra, tá bom? Dá uma like lá e se inscreve. Mari, muito obrigado, tá? Vamos encerrando aqui hoje. Na sexta-feira nós teremos uma outra live, pessoal, no nosso programa aqui de Live de Valor, trazendo sempre para vocês informações interessantes como essa que a gente trouxe hoje aqui, que é muito importante para o nosso dia a dia. Inclusive, eu estou aqui penalizado porque eu estou começando a crise de coluna e foi, ó, providencial. Já vou fazer aquele exercício aqui, ó. Esse exercício é porreta porque, além dele ajudar, você ainda diz assim, oh, meu Deus, me ajude. Aí você ainda pede a ajuda ao Senhor, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. Fica com Deus. Mari, um beijão para você. Um abraço só quando a gente terminar a pandemia, porque agora eu estou isolado. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal.